Uma passagem intrigante da Bíblia é essa onde Jesus amaldiçoou uma figueira num momento em que ainda não estava em época de figos. Por que Jesus fez isso? Parece uma coisa injusta, né? Mas você tem que prestar atenção nos detalhes dessa história para você conseguir compreender por que Jesus amaldiçoou a figueira e descobrir qual que é o ensinamento por trás disso. Então, lá em Marcos capítulo 11, fala que Jesus estava andando naquele caminho e ele avista uma figueira cheia de folhas. Se você não conhece a figueira, você não sabe disso, mas eu vou te dar uma informação aqui que vai fazer toda a diferença nessa história. Diferente da maioria das outras frutíferas, a figueira ela seca em uma parte do ano e cai todas as folhas dela. Então ela fica sem folha nenhuma. Isso significa que não tem fruto. Quando começa a aparecer, a brotar o primeiro brotinho do fruto dela, as folhas vêm junto. Então a folha só aparece quando o fruto aparece. Então, se uma figueira está cheia de folha, muito provavelmente é porque tem figo ali. E é isso que Jesus vai procurar naquela árvore. Se tem folha, tem figo. É assim com a figueira. Então ele vê aquela figueira frondosa, mesmo sem ser na época de figo, e ele vai procurar o figo. Então, quando ele não encontra o figo naquela árvore, ele amaldiçoa a árvore e diz que a partir daquele momento ela não vai ter mais fruto nenhum. E aí no dia seguinte, ele passa de volta por aquela mesma estrada com os discípulos e ele encontra a figueira seca. E os discípulos falam: olha, Jesus, a figueira que você amaldiçoou está seca. E Jesus dá um ensinamento para eles ali e fala: se vocês pedirem com fé qualquer coisa, Deus vai atender. Se vocês crerem e acreditarem naquilo que vocês estão pedindo, até esse monte, se você pedir para ele se jogar no mar, ele vai obedecer se você crer com fé. Mas era só disso que Jesus estava falando? Parece que é uma história meio desconecta, né? E logo depois também ele fala sobre o perdão. Então eu quero te falar que uma coisa muito importante para Deus é que você viva a sua fé com verdade, é que ela não seja algo fingida, é que você não viva a sua crença nele uma aparência, você não seja um fariseu, um hipócrita. Então, aquela árvore, ela estava simbolizando as pessoas que parecem viver com Deus, mas na verdade elas não têm fruto nenhum. Você já conheceu uma pessoa assim? Que na aparência externa ela dá a entender que ela é uma pessoa de Deus, que ela é uma pessoa confiável, que ela é uma pessoa que tem amor pelo próximo, é uma pessoa verdadeira, mas aí quando você vai ver, ela não é nada disso. E ali Jesus está falando exatamente sobre viver de aparências e mais precisamente de viver de aparências com Deus. Por quê? Porque quando você vive de aparências, você desagrada a Deus. Ele espera que se você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que leva Deus a sério, é um verdadeiro seguidor de Cristo, você vai dar fruto. Você vai dar os frutos do Espírito Santo, que são paciência, domínio próprio, que é amor pelas pessoas, que é viver em paz com os outros. E tudo isso é fruto do Espírito. Mas uma coisa interessante que eu quero te falar. Um dos frutos que demonstra que uma pessoa realmente é de Jesus é você ter fé nele, é você ter fé que ele tem poder para fazer as coisas. É tanto que tudo que a gente vai pedir, a gente pede em nome de Jesus, porque o poder vem todo dele, não vem de nós. Então, quando você vai pedir algo para Deus, você tem que pedir com fé. E essa sua fé, ela é um dos frutos que demonstra que você realmente é um filho de Deus. Então ali Jesus também está falando sobre como que é a verdadeira essência de um cristão, a verdadeira essência de um filho de Deus. Ele não só é uma pessoa verdadeira, ele é uma pessoa que ele não quer viver de aparências, ele não vive de aparências e é uma pessoa que tem fé, que pede as coisas com Deus acreditando em Deus. E ali no mesmo capítulo ele fala sobre perdão. Ele fala assim: se você vai pedir uma coisa para Deus, pede acreditando
pede com fé. E se você tiver alguma causa para perdoar alguém, perdoe, para que seus pecados sejam perdoados por Deus. O que ele está falando ali? Um dos frutos de uma pessoa que serve a Deus de verdade é perdoar. É ter um coração limpo diante de Deus, para que Deus também possa perdoar essa pessoa. Porque você só pode pedir uma coisa para Deus e ser atendido se você não tiver nenhuma pendência no seu coração. É isso que Jesus ensina nessa parábola. Você tem pendências no seu coração, você tem reservas com as pessoas, tá segurando o perdão, tá guardando mágoa, é uma pessoa amargurada que não libera o perdão, não tem como Deus atender a sua oração. Não tem como você viver uma vida dizendo que você é cristão, mas vivendo em desobediência a Deus, vivendo de aparência, porque por fora é uma pessoa que vai para a igreja, é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que aparentemente está fazendo tudo certinho, mas por dentro é uma pessoa sem fé. É uma pessoa que pede as coisas para Deus e as coisas não acontecem porque é uma pessoa amargurada. É uma pessoa que segura o perdão. É uma pessoa que não libera o perdão para o próximo. Isso significa que você tem dificuldade de amar. E para ser servo de Deus, você precisa sacrificar o seu eu, sacrificar suas vontades. E você precisa entender que não existe nada do que você passou na sua vida que Jesus não tenha passado pior. E se Ele conseguiu perdoar, você precisa também perdoar. Se Ele perdoou, você também pode. E é isso que é viver um cristianismo em Deus, uma crença em Jesus, uma fé no nosso Senhor e Salvador verdadeira. Não como uma pessoa que aparenta ser. Mesmo que não é época de figos. Ali não era época de figos para aquela árvore. Mas ela decidiu que ela ia dar figos, ela soltou as folhas dela. Então, se ela soltou as folhas dela, ela tinha que ter dado figo, porque era um momento para ela fazer aquilo. Mas ela não fez, ela viveu uma aparência, passou uma aparência de uma árvore frutífera. E não tinha a ver com a árvore, tinha a ver com o ensinamento que Jesus queria passar para os discípulos e que ele continua passando para a gente até hoje, sobre você ser verdadeiro. Você ter a sua fé do jeito certo. Você não querer mostrar para as pessoas e na verdade por dentro você não consegue esconder de Deus. Deus consegue ver tudo, mesmo aquelas coisas que você não permite que as pessoas vejam, mas que no fundo, se a pessoa te conhecer melhor, ela vai acabar observando isso, porque a gente não consegue esconder por muito tempo das pessoas quem que a gente é de verdade. Você já tinha pensado nisso? Isso foi uma coisa nova para você? Ou tem alguma visão diferente sobre isso, algo para complementar? Deixa aqui o teu comentário, eu amo quando vocês comentam, porque eu consigo interagir com vocês e conhecer um pouquinho também mais de outras visões que tem por aí. E vou pedir para você deixar o seu like, acompanhar aqui o canal, se inscrever, tem muito conteúdo legal aqui. Se você não me conhece, meu nome é Fabiane Santos, e todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.